Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. Vamos lá. Eu sei que é chato a gente ficar fazendo comparações sobre assuntos que levaram ao impeachment da Dilma Rousseff e situações que são repetidas aqui no governo Lula. Porque tem muita gente que já não acredita que o impeachment vai acontecer. Às vezes eu tenho dúvida se vai ou se não vai. Na sua visão, coloca no comentário para mim. Você acha que pode acontecer o impeachment do Lula? Eu, na verdade, acho que não. Eu acho que o que vai acontecer é Lula não ter força nenhuma em 2026. Mas tem gente aí que ainda aposta na possibilidade do impeachment. E o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou mostrando para vocês as situações que levaram ao impeachment da Dilma Rousseff e que é repetida durante o governo Lula. E para isso a gente precisa falar de alguns pontos, como por exemplo essa matéria da Folha de São Paulo. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo, ou seja, das indústrias, vê a nova política velha para a indústria em plano de Lula. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo criticou a nova política industrial do governo Luiz Inácio Lula da Silva, argumentando que é baseada na repetição de um modelo petista do passado que não trouxe bons resultados. O presidente da frente, deputado Joaquim Passarinho, chamou de nova política velha. Vamos lá. Lula está mexendo com os setores produtivos do país. A desoneração da folha, lembra disso? O Lula vetou. Também aumento de impostos gradativos. É o que está acontecendo. Ou seja, o setor produtivo está se vendo asfixiado. Por quê? Porque agora ele está tendo que pagar mais. Só que não é o setor produtivo que paga mais. Ele repassa para o consumidor. Então, quer dizer que não é a empresa que paga? Não, eu já expliquei isso para você milhares de vezes. Não é a empresa que paga mais. Quem paga mais é o consumidor. Então, se eu aumentar impostos para a empresa repassa esse preço ao consumidor. Então não tem motivo da empresa ou da indústria ficar chateada com o governo Lula? Tem sim. Por quê? Porque ao momento que aumenta os custos da empresa, às vezes a empresa precisa até baixar, tá? Reduzir o número de funcionários. Ou ela sabe que quando eu aumento os custos e o preço está maior, o consumidor brasileiro não tem poder de compra. Então, se antes eu vendia um arroz, tá? Vou usar o arroz como exemplo, eu gosto de utilizar. Mas vamos falar melhor aqui, uma geladeira. Se antes eu vendia uma geladeira por R$ 1.500 e uma pessoa, uma família com um custo X dava conta de comprar essa geladeira, hoje, se a minha geladeira subir de 1.500 para 1.900, essa mesma pessoa não vai dar conta de comprar essa geladeira. Ela vai ter que optar por uma usada ou por outro mecanismo aqui para tentar burlar isso aqui. E o que acontece com a indústria? Fabrica, repassa o preço, mas não vende. É o que está acontecendo. E isso aconteceu lá atrás. A Dilma criou a chamada Agenda Fiesp, ou seja, nossa, estão reclamando de mim, a indústria começou a reclamar de mim, deixa eu criar alguns mecanismos para ver se eu agrado essa turma aqui. Dê uma olhada no livro da Laura de Carvalho, que você vai ver isso. Então a Dilma falou, nossa, mas a indústria está reclamando de mim? Está reclamando? Tá, eu vou tentar fazer algum afago para a indústria. Fez, e é a mesma política velha que o Lula está fazendo agora. E adivinha? Não agradou. O que aconteceu? A Fiesp, ou seja, as indústrias, né, a Frente da Indústria e Empreendedorismo de São Paulo, anunciou o apoio ao processo de impeachment de Dilma Rousseff. Pois é. Será que é questão de tempo? Então vamos lá. O Lula não tem base dentro do Congresso. O Congresso detesta o Lula. Não gostam do Lula. Acham ele um péssimo presidente. Mas manda emenda, tá tudo bem. A indústria já falou que não está nem um pouco feliz. O mercado de investimentos e tudo já falou que não está feliz. E a economia já está começando a entrar em declínio. Pois é, todo o roteiro aqui é de um impeachment como o da Dilma Rousseff. Só faltam as manifestações de rua. Essa
por enquanto o STF está fazendo questão de segurar. Mas só falta as manifestações de rua. Vamos para a segunda matéria. Olha só, estão fazendo uma loteria. A esquerda está fazendo uma loteria. Quem será o próximo que será atingido pelo Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes? Depois do que aconteceu com o Carlos Jordi, eles estão fazendo uma loteria, estão fazendo até bolão para apostar. Quem vai ser o próximo? É o Nicolas? É o Marcel Van Hatten? Já sei, é o Gustavo Gaia. A aposta deles, por enquanto, é a deputada federal, a Carla Zambelli, tá? Então o pessoal da revista Fórum aí e das mídias esquerdistas estão fazendo até bolão para apostar qual vai ser o próximo que será alvo do judiciário. E aí, o grande ponto aqui é que a matéria da Fórum, a Operação Lesa Pátria, quem deverá ser o alvo da semana? Carla Zambelli? Ou seja, eles estão apostando aqui que logo um outro opositor ao governo será alvo do judiciário. A grande questão é, eles não têm o mesmo poder e a mesma preocupação em fazer bolão quando a denúncia não é oposição a um governo, mas é corrupção. Quando é corrupção, tem que dar um jeitinho de defender o corrupto preferido, o corrupto de estimação deles. Eu não consigo entender como que as pessoas conseguem observar tudo que aconteceu durante a Operação Lava Jato, quantos escândalos foram descobertos e expostos para a sociedade brasileira, e mesmo assim tem gente que defende esse tipo de situação. Pois é meio complicado de entender a mente e a psique humana, né? Pois é, cada um com o seu bandido de estimação aí, né? Infelizmente. Pois é, para eles, a preocupação é ser opositor ao Lula. Lava Jato nem existiu. Vem cá, outra matéria que eu quero falar com vocês, foi até publicado pela própria Carla Zambelli, que eu vou trazer aqui para vocês, é sobre a Globo. Sobre a Globo. Vamos lá. Não deveria, mas vocês sabem que a Globo é uma inimiga declarada do Bolsonaro. Fato. E aí, mídia, ela não tem que ter lado, não tem que ter inimigo, pelo menos eu tenho essa visão. Se é uma grande empresa que recebe dinheiro público, ela não tem que ter inimigo. Acontece que um repórter resolveu falar demais e acabou elogiando o Bolsonaro em uma transmissão ao vivo da própria Globo. Pois é, eu ainda não tenho informação se ele já assinou a baixa na carteira ou não. Mas o fato é que ele falou. E você vai ouvir aqui agora. Tinha uma embarcação no meio do rio e o seu sinal de internet funcionava perfeitamente. Vocês estão usando algum equipamento diferente? Porque assim, às vezes você sai aqui na esquina do Rio de Janeiro e a internet não pega. Então como é que você está no meio de um rio na Amazônia gigantesca com um sinal funcionando tão bem para que a gente possa acompanhar essa expedição de vocês? Marcelo, agora o nosso retorno está fechado por ligação normal e o nosso Live View é um equipamento que a gente usa para transmissão online, está usando o chip de celular normal, porque aqui na cidade tem a internet 4G, 5G. Mas ao longo da navegação no Rio Amazonas, a gente estava usando a internet de um navio, do navio que a gente estava, que é a Starlink. Aquela polêmica, né, de Elon Musk e Bolsonaro no mandato passado, né, no governo Bolsonaro, teve aquele acordo entre Bolsonaro e Elon Musk, o governo brasileiro permitiu a entrada da Starlink no Brasil e hoje mais de 90% das cidades amazônicas tem essa internet via satélite, porque é barata e funciona bem. A gente viu que ela funciona no meio do Rio Amazonas, a gente conseguiu fechar o retorno pela internet e fazer a nossa transmissão ao vivo também usando essa internet que era emprestada lá do navio. Pois é, pessoal, mais de 90% das cidades da Amazônia tem essa internet que é barata e funciona bem. Esse amanhã já não está no emprego mais, porque elogiou uma coisa que não poderia ser elogiada, ou seja, tudo que é do governo anterior tem que ser acoberta, tem que ser acobertada, escondida. Pois é. Mas a realidade é que muitos assuntos, principalmente na Amazônia, eles não devem ser ditos. Muitos assuntos, principalmente da Amazônia, não devem ser utilizados. Ou seja, tratar o índio com dignidade e respeito de como qualquer cidadão. Ou seja, levantar a hipótese de que essas ONGs só exploram a Amazônia. Pois é, tudo isso é coisa que fica escondido, né, acobertado aí. E quando a gente vai ver o nível moral que a imprensa se tornou,
Eu vou até colocar uma publicação para vocês aqui do Tomé Abdu, que é deputado estadual aqui de São Paulo. Ele escreveu o seguinte: manchetes de um governo de esquerda. Olha só as matérias da Folha de São Paulo, pessoal. Bar gay, em São Paulo, inaugura mamódromo com suruba beneficente nesse sábado. É sério, pessoal. E ainda, por coincidência, dia 13, né? Vamos lá, peraí. Olha só o nível moral, né? Suruba beneficente? Como assim? Sabe? Olha outra matéria. A ideia de nunca desistir é fascista, diz psicanalista. Sabe? É, às vezes eu fico pensando, o nível moral que um jornalista tem ao publicar matérias como essa, sabe? É assustador o nível moral a que se chega. Pois é, o Brasil tá em declínio total mesmo, tá? A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês. 4 horas da tarde a gente tem mais um editorial aqui pra gente estar conversando um pouco sobre a vergonha alheia que é falar sobre política no Brasil, né? Fazer o quê? Mas obrigado por estar aqui conosco. Ó, desculpa qualquer erro que a gente possa estar cometendo aí. A gente está aqui para aprimorar sempre e aprender com vocês. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Se gostou, pode me ajudar aí. Fala, fique até o final. Gostei do conteúdo. Se não gostou, a crítica sempre será bem-vinda, tá? Estou aqui para aprender assim com vocês, tá bom? Grande abraço. Vejo vocês no próximo editorial.